capítulo 28. Eu pulei Deuteronômio depois, irmãos. Apesar que Deuteronômio vem antes de Josué, então pode ser Deuteronômio mesmo. Deuteronômio 28, verso 1 e 2 diz assim: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Amém? Pai querido, na tua presença, Senhor, estamos aqui nessa noite para te glorificar, te exaltar, te engrandecer, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, fica conosco, usa a minha vida, Pai, que não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito Santo a falar através de mim. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. O tema dessa mensagem é escolhas de vida ou morte. Escolhas, aleluia, glória a Deus. E o Deus, nosso Deus, Ele sempre quer que nós façamos escolha. O nosso Deus é um Deus que tem ciúmes de nós, né? Tem até um louvor que fala isso, tem ciúmes de mim. Deus não quer te dividir com mais ninguém. Você é propriedade exclusiva de Deus, propriedade peculiar, sacerdócio real, sacerdócio santo, povo escolhido do Senhor, para sair das trevas e andar na sua maravilhosa luz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus estava falando ao meu coração sobre escolhas, que nós devemos escolher certo. Aqui nesse texto nós vimos que os primeiros 2 versículos, o Senhor está dizendo assim: se nós escolhermos ouvir a voz de Deus, todas as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. Amém? Como é bom a gente servir um Deus quando nós estamos dentro da sua vontade, que as bênçãos correm atrás de nós. Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele supre cada necessidade que a gente possa ter. Né? Ontem eu falei assim, eu não sei quem vai levar a lembrancinha, quem não vai levar, embora que quase todo mundo levou, tinha bastante lembrancinha lá. Eu falei assim, é melhor eu levar um pouquinho a mais, porque vai que não tem pouca, né? É sempre bom. Sorteio legal é quando sorteia bastante, né? Aí, como os irmãos sabem, essa semana o meu neto quebrou o braço, né? Precisou passar por uma cirurgia, e a gente deixa tudo para fazer na última semana do evento, né? Quase todo mundo é assim, né? Deixa para fazer tudo na última semana. E eu não tive tempo de comprar algumas coisas, alguns brindes para o sorteio. Aí eu estava preocupada, comentei com a minha filha comentou com uma amiga dela que trabalha na 25 de março. Ela se ofereceu, foi lá, comprou, trouxe uma caixa de lembrancinha para mim, para distribuir de brinde, sabe? E nem saiu tão caro. Louvado seja Deus. Ou seja, Deus preparou alguém para ir lá na 25 de março para mim, fazer as compras que eu precisava. Porque quando nós servimos ao Senhor, as bênçãos correm atrás de nós. Não somos nós que corremos atrás das bênçãos. O Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele diz assim: se escolheres ouvir a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando você está cumprindo aquilo que foi determinado por Deus na tua vida, Ele se responsabiliza por você. Amém? Forte isso, né? É Ele que se responsabiliza. Tudo vai sair
perfeito, porque é a mão de Deus que vai efetuar, é Ele que vai na nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não tenha medo, quando Deus te escolher para fazer seja o que for, saiba que Deus te capacita para toda boa obra, e as bênçãos correrão atrás de você. Você não vai precisar se preocupar com nada, tudo vai se resolver, aleluia. Porém, tem um outro lado da história, né? Que é o verso 15. Ele diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, as bênçãos correm atrás de nós. Mas, todavia, se nós escolhermos não fazer as bênçãos, não fazer a vontade de Deus na nossa vida, ao invés de bênção, virão as maldições. Nós conhecemos a história de Jonas, né? Jonas era um profeta do Senhor, que Deus lhe deu uma missão: vai na grande cidade de Nínive, que eu tenho um povo ali para ser salvo, e prega para ele a minha palavra, que eles vão se arrepender e serão salvos. Só que Jonas, sabendo que muitos profetas haviam sido mortos em Nínive, não quis ir dar a mensagem, porque achou que era perda de tempo. Já foi muitos profetas lá, já falou muitas coisas, e o povo não deu ouvido. Esse povo não tem mais jeito. Só que quem sabe, quem tem jeito e quem não tem jeito é Deus, amém? Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você estiver vivo, o Senhor pode fazer a obra na tua vida, na tua família, na vida de quem quer que seja, aleluia. Porque Deus, Ele é misericordioso, louvado seja Deus. Mas Jonas não quis ouvir a voz de Deus, e ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. E aí os irmãos sabem o que aconteceu, né? Houve uma grande tempestade, ele foi jogado ao mar, engolido por um peixe, e somente depois de ter reconhecido que estava errado e que precisava cumprir a palavra de Deus, é que ele foi cuspido na terra. Ou seja, escolhas que traz vida ou morte. Dependendo do que você escolhe, pode trazer bênção sobre a tua vida, mas também pode trazer maldição. Pode trazer. Então nós temos que tomar cuidado para saber se nós estamos na vontade de Deus, né? E é muito fácil, às vezes a gente pensa enganosamente que porque nós estamos na igreja, nós estamos 100% nas mãos de Deus, e não é verdade. Nós vemos Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, que no mesmo momento Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Ele fala pelo Espírito, né? Tu és o Filho do Deus vivo, aleluia. Ele fala, né? Olha, glória a Deus pela tua vida. E o Senhor fala para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Glória a Deus para Pedro, palmas para Pedro. Momento seguinte, não precisou nem levar dias, nem meses, nem anos. Jesus estava falando que precisava morrer para depois ressuscitar, para cumprir a vontade do Senhor. E ele falou: imagina que não, o Senhor não faça isso, não faça tal coisa, porque não é bom você fazer isso. Olha só, Jesus olha para ele e fala: afasta de mim, Satanás. Glória a Deus. A mesma pessoa que no momento estava glorificando a Deus, agora estava fazendo e sendo influenciado pelo diabo. Porque às vezes nós somos influenciados pelo diabo e sem saber. Ele sopra no ouvido, né? Às vezes a gente está distraído e aí você acaba fazendo algo que não agrada a Deus, que agrada mais ao diabo do que a Deus, ou acaba fazendo algo que vai contra
a palavra de Deus por influência maligna. Mas nós temos o livre-arbítrio de fazer escolhas. Escolhas que trazem vida e escolhas que podem trazer morte. Você, sendo uma pessoa capaz, racional, você pode interpretar as situações para saber se aquela situação vai gerar vida ou se aquela situação vai gerar morte. Nós temos cognição para isso, amém? Nós sabemos aquilo pode trazer vida ou aquilo pode trazer morte. Nós temos a expertise disso, né? Eu costumava, já faz anos que eu não como lá, pelo menos mais de um ano já faz. Mas eu adorava comer uma comida num restaurante que tem lá em Itaquera, em frente ao posto de saúde. Adorava comer lá. O melhor yakisoba que eu já comi na vida. Só que quando você entra lá, a primeira coisa que você vê é um Buda sendo alimentado por maçãs. Algumas maçãs até podres já lá. Mas tem um Buda lá e umas maçãs. E eu sempre comia lá, porque a comida me fazia bem. Um dia, Deus tocou no meu coração. Falou, você tem certeza que você quer comer aqui? Você está vendo que aqui é consagrado? Que eu não estou nesse lugar? E eu fico assim, meu Deus, por que... Uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvia. Se tem um Buda lá na frente, é óbvio que Deus não está naquele lugar. Aí eu falei, tá bom, Senhor, nunca mais vou comer lá. Glória a Deus, nunca mais comi. Então tem coisas que são óbvias, né? Mas mesmo assim, a gente não se apercebe. Não se apercebe. Mas algumas coisas podem agradar o Senhor, outras podem desagradar a Deus. E nós temos que estar vigilantes para não estar fazendo algo que, ao invés de agradar o Senhor, venha desagradá-lo. Deuteronômio número 30, verso 19, é uma palavra forte, uma palavra decisiva, que Josué fala para aqueles que estão lá na presença de Deus. Aleluia! Ele fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Aleluia, olha que forte. Ele fala para o povo: eu coloco hoje diante de ti a escolha que você deve fazer, escolha de vida ou escolha de morte. Mas saiba que a sua escolha vai resultar não somente na tua vida, mas também na tua semente. Olha como isso é importante, como isso é profundo. Escolhas que nós fazemos vai influenciar diretamente, não somente as nossas vidas, mas a nossa descendência. Aleluia! Aquilo que vai ficar para os nossos filhos, para a nossa semente. Então nós temos que observar bem, conforme lemos anteriormente, se você está cumprindo a lei de Deus ou se você está cumprindo a lei que não agrada a Deus. Porque isso pode te resultar em morte, e morte espiritual. Morte na Bíblia não é somente morte física, é morte espiritual também. Amém? Porque existem pessoas que podem, estou pecando, estou fazendo escolhas erradas e estou viva. Esse versículo é mentira, porque eu continuo vivo fazendo um monte de escolha errada. Continua vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. E nós precisamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cuidar do nosso espírito. A palavra do Senhor diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que tomar cuidado para não permitir que a carne venha nos tentar,
a fazer algo que desagrade ao Senhor. Amém? Porque às vezes é algo até que não é, como é que fala? Pecado, não é adultério, não é mentira, não é roubo, mas existem muitas coisas que desagradam ao Senhor, que desagradam ao Senhor mesmo não sendo isso, né? Você passar mais tempo na televisão, não digo assistindo vídeos, pregação, ouvindo louvores, mas você passar mais tempo na televisão assistindo programas de entretenimento, novela, filme, se você faz mais isso do que você ora, do que você lê a palavra de Deus, isso desagrada ao Senhor. Já vai fazer não sei quantos anos, pelo menos, bem antes da pandemia eu já faço isso. Todos os domingos, antes da pandemia, isso já vem antes da pandemia. Porque eu gostava muito de assistir, na época tinha o Rodrigo Faro, já faz anos que ele não existe mais, né? Quer dizer, ele existe, mas o programa dele já acabou, né? Mas eu gostava muito de assistir o programa dele. Só que eles enrola, eles contam uma história e não termina, né? Pelo menos não existe mais, mas naquela época era assim. E aí você estava lá assistindo e não terminava a história nunca. Não terminava nunca a história. E aí ia dar o horário de ir para o culto e ele não tinha ainda feito o desfecho, né? E aí às vezes eu ficava lá, mais um minuto ele vai terminar, mais um minuto ele vai terminar. E não terminava. Dava 6 horas, que é o horário do nosso culto, ele não tinha que terminar. Aí eu desligava a televisão com raiva, vinha para o culto e falava assim, não vou saber o final. E vinha chateada. Aí um dia eu falei, sabe de uma coisa? Isso está me atrapalhando. Fiz não foi bem um voto, mas fiz um trato com Deus. De domingo eu não assisto televisão somente depois do culto. Só ligo a TV, eu assisto a TV, mas é uma pregação, um louvor, mas mais nada que passe na TV. Seja o que for que estiver passando. Não assisto já há mais de anos já isso. Mais de anos. Por quê? Porque eu percebi que aquilo estava me roubando da presença de Deus. Eu estava, ao invés de ter uma alegria, vir para a casa do Senhor, eu estava vindo com raiva, porque eu não tinha visto o final da história que ele estava contando, né? Aí eu falei, o quê? Rompi. Falei, não, chega. Agora de domingo eu só vou assistir televisão depois do culto. Antes do culto eu vou ler a palavra, vou ler a Bíblia, vou assistir no YouTube uma pregação, vou assistir um culto, que tem agora culto online, né? Gosto muito de assistir os cultos do pastor Diego Mene, né? Que ele faz um culto ao vivo, embora faz alguns domingos que eu não assisto, porque aí eu comecei a assistir os vídeos da pastora Tânia Tereza, né? Aí parei de assistir os cultos do pastor Diego Mene. Não porque tem algum problema, é porque não dá para você assistir 2 coisas ao mesmo tempo. Não é que seja ruim, não, é bom. Eu gosto muito das pregações dele. Mas eu comecei a assistir os vídeos da pastora Tânia Tereza e acabou não dando tempo para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas, ou seja, são escolhas que nós fazemos. Às vezes, um pouco mais de TV. Assistir TV é pecado? Não, mas depende do que você está assistindo. Depende daquilo que você está vendo. E depende do tempo que você está dando para aquilo, né? E Deus cobra. Fazia muito tempo que eu não assistia a série. Muito tempo. Aí meu neto foi para o Paraná. Aí a Ana Clara, a minha sobrinha, ela é muito carente. Aí ela falou assim, que ela não gosta de ficar na sala com o Henry lá, porque ele faz muito barulho, que é criança, né, brinca, e quer só assistir desenho. Aí ela pegou e saiu do quarto dela, que ela fica no quarto praticamente trancado o dia inteiro. Aí enquanto o Henry estava no Paraná, ela saiu do quarto e veio para a sala. Aí ela colocou uma série lá que ela estava assistindo. Aí ela pegou e falou assim, assiste comigo? Tá bom, assistir com você, né? Fazer companhia para ela, né?
Só que série é uma coisa que começa um, vai outro, vai outro, vai outro, quando você vai ver, passou o dia inteiro. Porque é uma coisa que vai, sabe, que te empreende? Enquanto você não vê o final, parece que você não quer parar. Já tinha até esquecido disso, que esse negócio vicia. Eu fiquei aquele dia o dia inteiro assistindo série com ela. Quando foi de noite, eu sonhei, agora não me lembro qual foi o sonho, mas eu sei que foi Deus me repreendendo. Que foi Deus bravo comigo. Aí eu peguei e falei com a nossa irmã Camila, que está na Bahia, né? Contei para ela o sonho, falei, eu acho que Deus está bravo comigo. Aí ela pegou, olhou, interpretou o sonho e ela falou assim, Deus está me falando que você dedicou tempo para algo que não era dele. Ixi, foi um dia só. Mas o Senhor na mesma hora já foi lá e já cobrou. Eu falei, não, eu sei o que é. Foi porque ontem eu fiquei o dia inteiro assistindo série. Mas era férias escolares. Foi, na verdade, a intenção foi por conta para fazer companhia para a Ana. Mas mesmo assim, o Senhor foi lá e cobrou. Ficou o dia inteiro assistindo algo que não era minha. A série nem era boa. Então a gente tem que ter esse crivo, né? De entender, fazer escolhas corretas. Eu estou falando de escolhas erradas porque todos nós fazemos escolhas erradas, às vezes. E nem tudo você pode pensar, mas isso não tem nada a ver. Só que se está roubando o tempo de Deus, você está fazendo uma escolha de morte e não uma escolha de vida. E Deuteronômio fala isso. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. E dependendo da escolha que você faz, pode influenciar na sua geração. Aleluia. Qual é a herança que você quer deixar para o seu filho, para a sua filha, espiritualmente falando? Herança de vida ou herança de morte? Né? Como eu disse, estou acompanhando bastante a pastora Tânia Tereza, e ela fala que ela mais vê quando ela, no seminário que ela faz, que é o seminário intensivo de cura e libertação, pessoas que vão lá sofrendo, sendo oprimidas pelo diabo e não sabem por quê. E aí quando é feita uma análise, né, da vida daquela pessoa, e aí puxa coisas lá atrás, e aí descobre que foi algo que foi feito pelo pai, que foi feito pela mãe, que foi feito pelo avô, que foi feito pelo bisavô, mas estava influenciando na vida do filho. Uma senhora procurou ela indignada, porque ela era evangélica agora, né? No passado não era. Ela era evangélica, gerou o filho na igreja, o filho era uma bênção nos caminhos do Senhor, mas o filho estava com uma doença, um câncer, novo, menino, né? Para casar, e estava até pensando em desistir do casamento, porque o médico já estava desenganando ele, né? E ela chegou revoltada para a pastora Tânia Tereza. Como é que pode isso? Eu sirvo a Deus, meu filho serve a Deus, nós somos fiéis. Como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Aí a pastora Tânia foi ouvir ela e falou assim, você serve a Deus agora, seu filho serve a Deus agora, mas o que você fazia antes? E aí descobriu que ela tinha feito 5 abortos antes daquele menino. E quando, na interpretação da pastora lá, isso gerou um legado de morte. Fez com que ela tivesse um legado de morte na vida dela, consequentemente na vida do filho. Porque ela já tinha matado 5, faltava morrer o 6º. Porque mesmo que o 5 foi abortado, foi gerado. Ou seja, gerou um legado de morte naquela família. Aí, louvado seja Deus, ela se arrependeu, né? Pediu perdão ao Senhor, fez a oração de confissão de pecado, e para a glória do Senhor Jesus, o filho dela ficou curado, se casou e hoje ela já é avó. Olha como Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus.
mas o Senhor continua falando nessa noite sobre escolhas. Josué, capítulo 24, verso 15, diz assim: verso 15, Josué fala assim: porém, se vos parece mal dos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra as habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servir outros deuses. Aleluia. Josué traz o povo e fala: vocês têm que decidir o que vocês querem da sua vida. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem os deuses dos amorreus. Ou vocês se firmam nos caminhos do Senhor uma vez por todas, ou vocês continuam fazendo as coisas que desagradam ao Senhor. É importante que nós escolhamos somente aquilo que agrade ao Senhor. Aleluia. Jesus, ele diz em João 14:6, louvado seja o nome do Senhor. João 14:6, ele diz assim: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quanta gente enganada aí no mundo. Busca santos, busca outros meios para chegar até Deus, sendo que somente Jesus é o caminho que leva até Deus. Aleluia. Pode fazer a promessa que for, o voto que for, a simpatia que for, nada disso leva até Deus. Jesus é o único caminho que leva-nos até o Senhor. Aleluia. E nós precisamos escolher qual caminho nós devemos seguir. O caminho que vai nos levar para a vida ou o caminho que vai nos levar para a morte. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 7, o verso 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos a encontram. Olha só, tem muita gente que quer mais o caminho fácil do que o caminho difícil. Mas muitas vezes, para você entrar em algum lugar e tomar posse da tua bênção, da tua cidade, da tua vitória, você precisa entrar num caminho estreito. E por estreito nisso, irmãos, Deus me fez lembrar agora, nem estava na mensagem, mas me veio a imagem agora assim na mente, na hora que eu estava pregando, na hora que eu li esse versículo, eu me lembrei de Davi. Davi, quando ele foi conquistar Jerusalém, que não se chamava Jerusalém, não lembro agora o nome da cidade, mas antes de virar Jerusalém, ele foi conquistar aquela cidade. Todo mundo esperava que ele fosse entrar pela porta, né? Pelo portão de entrada da cidade. Só que sabe por onde Davi entrou? Praticamente pelo esgoto. Eu falei esgoto para você entender, mas era o lugar da onde vinham as águas, o encanamento da cidade. E põe um lugar estreito, irmãos. Eu tive o privilégio de ver com os meus próprios olhos quando eu estive lá em Israel, porque hoje eles fizeram, acaba sendo como se fosse um entretenimento, né? A cidade de Davi, você paga o ingresso e você percorre alguns caminhos que Davi percorreu. Tem lá uma parte lá que ficou preservada, e tem lá, eu não entendi o que era, né, depois, tem o caminho vermelho e o caminho azul, caminho seco e caminho molhado.
E Abraão, como assim caminho seco como caminho molhado? Aí, como o caminho molhado era mais caro, graças a Deus, porque se fosse caminho molhado eu não ia de jeito nenhum. Eu preferi o caminho seco, que é ir em terra, né? Aí você vai fazendo um percurso, o percurso da onde Davi fez para entrar para Jerusalém, para conquistar a terra, mas o lugar verídico mesmo, sabe? Que tem lá tem a cidade nova de Jerusalém e tem a cidade velha de Jerusalém. E a cidade velha praticamente virou ponto turístico. Então você faz os caminhos originais. Então, estamos andando lá, quando chega num determinado lugar, pensa num lugar escuro, molhado, porque passa as águas, é por onde passa o rio, né? Que alimenta a cidade. Escuro, molhado e escorregadio. Quando você chega lá, aí tem duas pratas, graças a Deus, né? Prata para o caminho molhado, prata para o caminho seco. Até um determinado caminho, o caminho é o mesmo. Depois, quando chega naquele ponto, quem segue para o caminho molhado vai pelo caminho molhado. Mas sabe o que faz o caminho molhado, irmãos? Você vai se arrastando lá e você se molha mesmo. Você vai debaixo das águas, passar por dentro do encanamento que Davi passou para invadir a cidade. Estreito, escuro, molhado e escorregadio. E tem gente que paga para fazer. Oh, meu Deus! E tem gente que paga para ir, né? Aí eu paguei o caminho seco, né? Que você já sai direto do templo, na escadaria do templo. Que hoje é a ruína, né? Porque o templo foi arruinado, vocês sabem, né? Só que as escadas mantiveram. Então você chega até ao ponto de subir a escadaria. Eu fiz como eu não paguei o passeio inteiro, eu fiz até o ponto que ia no tanque. É o tanque de Davi também. Eu fui só até o tanque. Eu não subi as escadas do templo, graças a Deus também, porque era uma escadaria enorme. Glória a Deus, sem saber, Deus me livrou do caminho estreito e da escadaria. Glória a Deus. Mas o caminho era estreito. E foi por aí que Davi passou para conquistar a cidade. Às vezes na nossa vida, nós precisamos passar por caminhos estreitos. Não será fácil, mas no final você vai conquistar a cidade. Aleluia. Você vai conquistar o seu lugar no céu. Louvado seja Deus. Porque como nós lemos aqui, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que há encontro. Poucos, porque é estreito. As pessoas querem tudo que é fácil. E esquece que não é tudo aquilo que vem fácil vai fácil. Não é assim o ditado? Mas aquilo que você persevera, que você permanece na presença de Deus, isso dura para sempre. Aleluia. A nossa salvação é para durar para sempre. Lucas 10. Glória a Deus, aleluia. Foi assim que começou essa mensagem. Lucas 10. O Senhor falou no meu coração. Glória a Deus. Ela escolheu a melhor parte. E eu falei, será que vai me pregar sobre Maria, Jesus? Aí eu comecei a falar com Deus, né? O que o Senhor quer falar mais, Deus? Aí Deus falou para mim, não, é sobre escolhas. Escolhas de vida e morte. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Lucas, capítulo 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Às vezes a gente pensa que precisa de muita coisa e a gente só precisa de Jesus. Porque Deus é capaz de nos dar tudo aquilo que nós precisamos. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas Ele acrescenta. Aleluia! Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, de todo o nosso coração, Ele vai fazer de tudo por nós. A palavra do Senhor diz que antes de chegar em nossa boca, o Senhor já conhece qual é a nossa necessidade, daquilo que nós precisamos. Então nós não podemos viver como Marta, distraída nos serviços do dia a dia. Não é que você não precise trabalhar, claro que você precisa trabalhar, mas não é só trabalho. Conheço pessoas que trabalham de segunda a domingo e não tem tempo para vir para a igreja, não tem tempo para servir ao Senhor. É bom trabalhar, claro, você tem que trabalhar, mas você tem que ter o tempo de Deus. Hoje em dia, antigamente até se podia ter desculpa, né? Mas hoje em dia, se não dá para vir à noite, vem de manhã, né? Agora nós estamos tendo 2 cultos, temos o culto das 10 e o culto das 6. De manhã, alguns irmãos que costumam vir à noite, que hoje não estão aqui porque vieram de manhã, né? Preferiram vir de manhã. Talvez tinha algum compromisso, resolveram vir de manhã, porque tem as carinhas da noite e as carinhas da manhã, né? Você grava com os rostinhos. Hoje, alguns vieram de manhã. Ou seja, tem desculpa para faltar numa igreja hoje, para não servir a Jesus hoje? Não posso trabalhar de domingo. Tem igreja que tem culto todos os dias. Ou se não, tem culto online. Tem culto que fica gravado. Embora que sempre é bom cultuar, né? Porque é no meio do povo de Deus que a gente é forte. Amém? Louvado seja o Senhor. Aqui, Marta não tinha entendido isso. Ela estava fazendo alguma coisa errada? Olha só que interessante, né? Ela estava limpando a casa, irmãos. Por acaso é errado limpar a casa? Lógico que não. Principalmente Jesus que quer a nossa casa limpa, né? Figuradamente e espiritualmente falando. Jesus não quer a casa suja. Ele fala que quando os demônios vêm da pessoa, sai da pessoa, vaga por vários lugares e não acha um lugar para voltar, ele volta para a sua antiga casa. Se a casa estiver suja, ele volta a habitar. Ele está falando espiritualmente. Mas nós sabemos também que tem demônios que só gostam da sujeira, só vivem nos lugares sujos, porque aquilo que é sujo não vem de Deus. Deus, ele é limpo, amém? Ele é santo, ele é puro, ele é água cristalina, aleluia. Ele veio para lavar, para limpar. Louvado seja Deus. É óbvio que Jesus queria a casa de Marta e Maria limpa, mas Marta tinha o dia inteiro para limpar a casa. Vai querer limpar na hora que Jesus chega, na hora de dedicar um tempo para Jesus Cristo. Maria deixou todos os seus afazeres e deu importância a quem realmente importava naquele momento: Jesus Cristo. Horário de vir para a igreja é horário da igreja, aleluia. É horário de adorar o Senhor, é horário de glorificar a Jesus. Outras coisas faz em outros horários. O Senhor, ele não te proíbe de fazer nada, né? Ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ele deixa você decidir o que é bom, o que é ruim para a tua vida. Porque ele te mostra na palavra. O meu mandamento é esse, como nós lemos no início. Se você ouvir meu mandamento, você vai estar me agradando. Se você estiver fazendo algo que é contra o meu mandamento, você vai estar me desagradando. Mas a escolha é sua, vida ou morte. Eu coloco diante de ti. E aqui Marta chega para Jesus, se achando tanta
dona da razão, porque tem momentos que a gente acha que a gente tem tanta razão, que a gente é capaz de peitar até Jesus. Ah, mas se eu não trabalhar, eu não como. Ah, mas se eu não fizer isso. Ah, mas se eu não fizer aquilo. E ela chega para Jesus, irmãos, e fala: Jesus, não está vendo o que a minha irmã está fazendo? O Senhor não vai mandar ela parar e vir me ajudar, não? Aí Jesus, com a paciência de Jesus, né? Que só Jesus pode ter paciência com Martas, né? Ele chega e fala: Marta, Marta, anda distraída em muitos serviços. Respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa, afadigada com muitas coisas. A ansiedade, fadiga, não vem de Jesus, né? Mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Aleluia. Jesus fala para Marta: Marta, agora não é hora de vir para casa não, Marta. Agora é hora de me adorar. Agora é hora de escutar as minhas palavras. Agora é hora de conhecer meus mandamentos. Agora é hora de desfrutar da minha presença. Aleluia. Desfrutar da presença do Pai. Tem coisas que nos tiram da presença do Pai. Pode não ser errado, mas melhor é a presença de Deus. Amém? Melhor é buscar do Senhor, estar na sua presença, ouvir a sua voz, ouvir os seus mandamentos, saber, conhecer qual é o melhor caminho. A palavra do próprio Jesus Cristo diz: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós só conhecemos as Escrituras e o poder de Deus quando nós deixamos Jesus falar. Amém? Quando nós damos ouvido para a voz de Jesus Cristo. Aleluia. Para encerrar, louvado seja Deus, Mateus 6:19. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A sua escolha vai determinar aonde está o seu coração. Nós sabemos que o jovem rico, o coração dele estava nas suas riquezas, porque quando ele chegou para Jesus, ele disse: mestre, o que eu faço para te servir? Jesus falou: vende tudo, né? Doa para os pobres e me segue. E ele se entristeceu porque tinha muitos bens. O que o Senhor está nos pedindo? Às vezes é algo simples, mas às vezes é algo que custa muito. Mas tenha certeza que mais vale a presença de Jesus, mais vale a vida eterna, mais vale fazer a vontade do Pai, ajuntar tesouros no céu e não tesouros na terra, porque os tesouros da terra passam. Faltou um versículo, Deus está me lembrando agora. Tem um versículo que Jesus diz assim, de um homem que tinha muitos celeiros, e ele ajuntou todos os seus celeiros, e ele olha para ele e fala assim: agora eu posso descansar, porque eu tenho muitos bens, né? E o Senhor diz na parábola: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem para apresentar para Deus? Aonde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Aquilo que você mais dá atenção é aquilo que você mais ama. E o Senhor requer de nós amor para Ele. Amém? Tempo para Ele. Nós estamos vivendo um tempo muito mau,
Um tempo que nem a palavra de Deus dá mais para pregar como antigamente. Antigamente você pregava a palavra para alguém e você dizia, está escrito na palavra de Deus isso. E a pessoa no mínimo tinha respeito. No mínimo. Hoje a pessoa não acredita na palavra de Deus. Quem escreveu foi homens. Ou se não, se acha, acredita na palavra de Deus, mas se acha no direito de discordar daquilo que está escrito. Eu não penso assim. Eu não concordo com isso. A palavra do Senhor diz, né? Ou é bem ou é mal, né? Ou é bom ou é ruim. Não tem como você servir dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou há de amar o contrário. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para fazer. Os jovens hoje acham que pode servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Pode ser bom, pode ser mal. Ah, depende. Se a pessoa me fizer, eu vi isso esses dias da Ana Clara. Justamente por conta da série, aí eu comecei a questionar algumas coisas para ela, que eu vi que a série estava ensinando errado, né? Valores trocados. Aí eu comecei a falar para ela, Ana, tira disso. Mas você não está vendo que isso é errado? Porque se ele fosse bom de verdade, porque o mocinho era bom. Ele era bom, ele era pai de família, ele era bom. Só que ele tinha um hobby, matar pessoa ruim. Olha o hobby dele, matar pessoa ruim. Não, mas ele só mata quem é bandido. Ele só mata quem fez mal para alguém. Eu falei, mas não tem isso. Ou a pessoa é do bem ou é a pessoa do mal. A partir do momento que ele está matando, ele está ficando ruim como o outro. Né? Meio que óbvio isso. Ah, depende. Porque se é uma pessoa ruim, mereceu. Olha só os ensinamentos que está sendo colocado na mente do nosso jovem. Aí eu falei assim, mas Ana, ou a gente é bom ou a gente é mal. Ela disse, é relativo. E com uma palavra assim, nossa, que fica até deixando a gente sem palavras. Por quê? Se eu faço algo bom para alguém, eu sou boa. Eu estou sendo boa naquele momento. Eu estou fazendo algo de bom. Então eu sou boa. E se eu fizer algo de ruim, naquele momento eu estou sendo ruim. Não, isso não significa que eu sou ruim. Foi naquele momento que eu fui ruim. Mas no momento antes eu fui boa. Então a pessoa pode ser boa e pode ser ruim ao mesmo tempo. Depende do que é, de como ela está procedendo. Só que a palavra do Senhor, irmãos, não dá margem para relativismo. Não dá margem para relativizar a bondade ou a maldade, o bem ou o mal, Deus ou o diabo. É escolha de vida ou morte. Ou você faz o que é certo e tem a vida, ou você faz o que é errado e tem a morte. Porque se você fizer aquilo que é errado, fizer as duas coisas, você já escolheu o seu lado. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 5:5, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Ele bate o martelo. Com Deus não tem relativismo. Escolha de vida ou morte, bem ou mal. Aleluia. Escolha a presença de Jesus. Escolha a palavra de Deus. Escolha servir a Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar. Santo é o teu nome, Jesus. Senhor meu Pai, eu preguei a tua palavra nesta noite e também preguei a tua palavra, Senhor, na internet. Esta palavra vai ficar gravada e eu tenho certeza que o Senhor tem o coração certo para receber essa mensagem, porque o Senhor falou
está me ouvindo nessa hora, essa mensagem foi para te alcançar. O Senhor está falando, não existe relativismo cristão, não existe bem ou mal, um pouco do bem, um pouco do mal. Escolhe a vida, escolha de vida ou morte, escolhe a vida para que viva, escolhe a presença de Deus, escolhe o caminho certo. Senhor Jesus é o caminho, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo é o caminho. Nenhuma outra religião, nenhuma outra figura vai te levar para a salvação. Somente Jesus Cristo. Pai querido, alcança essas vidas nesta hora, Pai. Que essa mensagem possa ficar gravada nesses corações. Que eles possam receber a mensagem, Senhor, do teu altar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.